Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje o nosso objeto de estudo é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos três poderes ao lado do Executivo e do Legislativo, sendo sempre um poder independente. O Brasil adota a jurisdição una, sendo a atividade jurisdicional incumbência pertencente apenas ao Poder Judiciário. A função típica do Poder Judiciário é a chamada função jurisdicional, inerente à sua natureza, referente à aplicação da lei ao caso concreto, substituindo a vontade das partes, resolvendo conflitos de interesse de forma definitiva. Suas funções atípicas, por sua vez, são dotadas de natureza executiva, administrativa e legislativa. Quais os órgãos do Poder Judiciário, professor? Boa pergunta. Conforme o artigo 92 da Constituição, são órgãos do Poder Judiciário o STF, o STJ, o CNJ, o TST, os Tribunais Regionais Federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, eleitorais, militares e dos estados e do Distrito Federal e territórios. O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, sendo guardião da Constituição. No Brasil, o Poder Judiciário é dividido basicamente em duas esferas, a esfera federal e a esfera estadual. A competência da Justiça Federal está prevista no artigo 109 da Constituição. A Justiça Federal se classifica em comum e especializada, sendo que esta última detém a competência para apreciar matérias específicas, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral. A Justiça Militar do Brasil é o ramo do Judiciário Especial brasileiro com a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E a Justiça do Trabalho, por sua vez, lida com matérias relativas ao trabalho e suas relações. A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário, com competência para julgar questões eleitorais, organizar e realizar eleições e elaborar normas referentes ao processo eleitoral. Atenção a um detalhe importante. O Tribunal Marítimo, o Juízo Arbitral e a Justiça Desportiva estão fora da organização e estruturação do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça disciplina a coordenação, o controle administrativo e ao aperfeiçoamento do serviço público na prestação da justiça. Em relação à justiça estadual, sua competência é residual. Sua estrutura e competência são estabelecidas pelas constituições estaduais e detalhadas pelas leis de organização judiciária de cada ente. Assim, a Justiça Estadual será formada por juízes estaduais e pelo Tribunal de Justiça. Vamos concluir a nossa aula analisando de forma breve as garantias constitucionais do Poder Judiciário e de seus integrantes. Qual o fundamento dessas garantias, professor? A ideia das garantias dada ao Poder Judiciário tem como base a preservação da separação dos poderes, assegurando a independência do Judiciário em sua atuação, que pode se efetivar sem qualquer influência advinda de outros poderes. Podemos dividi-la em garantias da magistratura e garantia dos juízes. As garantias da magistratura, ou institucionais, são aquelas concedidas ao Poder Judiciário como instituição e abrangem sua independência e a sua autonomia, bem como sua capacidade de autolegislação, autogestão e autonomia financeira. Para evitar eventuais e indesejadas interferências no Poder Judiciário, a Constituição Federal assegura ao juiz as seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Vamos analisar cada uma delas. A vitaliciedade significa que o magistrado, depois de transcorrido o período de 2 anos após assumir o cargo, com o correspondente exercício, somente o perderá em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Assim, temos que durante esses 2 primeiros anos, o magistrado somente perderá o cargo por deliberação do tribunal a que estiver vinculado. Após os 2 anos e adquirida a vitaliciedade, somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, asseguradas as garantias processuais. A vitaliciedade não se confunde com a estabilidade comum do servidor público. A estabilidade do funcionário público
diferentemente da do juiz, é no serviço e não no cargo. Conforme a inamovibilidade, o magistrado não pode ser removido de sua sede de atividade para outra sem o seu prévio consentimento, salvo em decorrência de incontestável interesse público. Assim, o juiz não pode ser destituído do cargo aleatoriamente e não pode ser removido de determinada localidade contra a sua vontade, salvo por motivo de interesse público, o que assegura o princípio do juízo natural e é uma garantia para a sociedade. Por fim, a irredutibilidade de subsídio significa que a remuneração dos magistrados não pode ser reduzida, de forma a assegurar-lhes o livre exercício de suas atribuições. Concluímos aqui essa breve apresentação acerca do Poder Judiciário. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado na área do aluno.